Olá! No vídeo de hoje, a nossa colega colaboradora do IRPA, Lealda Santos, ensina a montar um canteiro econômico e fala da importância do canteiro, principalmente para a segurança alimentar e autonomia feminina. Na região semiárida, a gente sabe que tem diversas tecnologias para convivência, né? Dentro dessas tecnologias, vale ressaltar a produção em canteiros econômicos, que é exatamente para garantir a economia, principalmente de água. E aí esse canteiro econômico ele pode ser construído, né, de telha, de garrafas PET, depende muito da disponibilidade de material que a família tenha em sua propriedade. Então, geralmente a família faz, né, escava ali um buraco de mais ou menos 20 a 30 centímetros de profundidade, 1 metro de largura, e o comprimento vai depender muito da necessidade de cada família. Esse canteiro ele é nivelado, né? Em seguida colocado a lona para evitar que a água ela infiltre no solo. Depois do processo da lona é colocado um cano de PVC, e aí esse cano ele é com furos, né, de distância de 30 centímetros entre um e outro. Logo depois é colocado em cima do cano telha. Essa telha ela vai garantir que quando eu vá fazer o enchimento desse canteiro, ele não vai entupir os furinhos do cano. E aí para que servem esses furinhos? Para quando a família for fazer a irrigação, né, ou molhar essas hortaliças produzidas, esses furinhos ele vai espalhar a água de forma igual por toda a extensão do canteiro. E aí essa mistura que eu vou colocar é de terra e esterco. O esterco deve ser curtido ou colocado também a terra e o processo de compostagem, né? Degradação da matéria mais o esterco. Um ponto que é importante a família se atentar é, se eu deixo a lona passando nas laterais do canteiro, ela vai ocorrer a queima da hortaliça, principalmente daquelas que têm as folhas mais sensíveis, né? Outra coisa que precisa ser feito é na construção deixar o dreno. Esse dreno vai evitar que em um processo das chuvas ou se a família exagerou na quantidade de água, esse dreno vai servir para drenar esse excesso de água que está ali presente no canteiro. Como eu falei, ele está com lona, então essa água, toda a água que é colocada nele não vai infiltrar. Essa água ela vai subir para a raiz da planta. Outra coisa é o uso do sombrite, né? A tela sombrite ela fornece a quantidade de luminosidade necessária para a minha planta. Então, geralmente a gente utiliza a de 50%, né? Então, ela fornece apenas 50% de luminosidade para as plantas. Porque o que acontece? Se eu pego, construo o meu canteiro e não coloco a tela sombrite, o excesso de sol ela vai fazer, por exemplo, que o alface fique amargo, né, que ocorra a queima das folhas das hortaliças mais sensíveis. Uma das observações: fazer o uso do esterco ou da compostagem ela é essencial. Como eu estou falando de economia de água, e aí eu já falei que o canteiro ele tem a lona que retém essa água, o esterco também ele ajuda a reter essa água. Então o meu canteiro ele vai ficar molhado mais tempo e além dessa compostagem ela fornecer os nutrientes necessários para o solo. E um solo bem nutrido, então eu tenho uma planta bem nutrida. Outra coisa, dá preferência a diversificar a produção, ter uma variedade de produção. Porque se eu tenho
apenas a produção do alface, do coentro, da rúcula, eu vou ter uma grande possibilidade, né, de aparecimento de pragas e doenças. E essas pragas e doenças, ela é exatamente por conta que tem uma cultura só. Então, é mais fácil chegar uma bactéria, um fungo ali naquela minha produção. Dê preferência também ao controle dessas pragas com a utilização de biofertilizantes e inseticidas naturais. Né? Se eu estou falando de uma produção orgânica e agroecológica, então eu vou me atentar a não utilizar insumo químico. Ah, mas ali eu vou colocar um adubo de vez em quando. Não. Você consegue fazer sua produção utilizando práticas agroecológicas, né? Que é a utilização e a adoção dessas práticas. A viabilidade de produzir em um canteiro. A família ela começa a demandar, né? A produção em canteiro ela começa a demandar pouca água, né? Então eu vou molhar ali em 2 dias, porque eu tenho uma lona que retém essa umidade, então não vou me preocupar em estar molhando sempre. Até porque o objetivo também dessa produção em canteiro econômico é a água atingir as raízes das plantas. Então não tenho por que fazer a molhação na superfície. Porque o que vai acontecer? Se eu irrigo pela superfície, ela vai começar a compactar o solo. Se eu vou compactar o solo, eu não vou ter um bom desenvolvimento das raízes da planta. E aí a gente vê isso muito na produção de beterraba, de cenoura, por exemplo, que são raízes. Não tem um bom desenvolvimento, porque o solo está muito compactado. E aí esse compactamento do solo está muito direcionado às práticas que você adotou. Ou colocou, ou irrigou dessa forma, ou não utilizou a compostagem ou o esterco. Uma observação: se eu não utilizo a tela Sunbrit, geralmente você consegue observar a queima da folha. Se eu não faço o recorte da lona, que é aquela parte lateral da lona que fica sobrando, pode ocorrer também essa queima da folha mais sensível. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui, além disso, é você optar por diversificar essa produção. Não restringir ela apenas à produção de alface e à produção de coentro. Por exemplo, se eu tenho na lateral do meu canteiro, no meu quintal, eu vou produzir o pepino, né? Vou produzir a beterraba, vou produzir outras coisas que não seja somente a produção de alface e coentro. Como eu falei, a família ela tem nesse sistema de produção a autonomia para produzir muito diversificado, né? Porque a economia de água é mínima. Então, os cuidados também com o manejo, ele é mínimo. Essa tecnologia ela é muito importante, né, para a região semiárida, porque ela vem com o intuito de fortalecer o empoderamento feminino. Porque são as mulheres que estão, né, à frente, estão protagonistas da produção em quintais ou produção direta nos canteiros econômicos. Uma parte que é boa de se avaliar é a relação que as mulheres têm no processo de anotação. Então, esse processo de anotação ele é muito importante porque ela vai mensurar ali o que é de consumo familiar, o que é de doação, a troca e a venda. E aí a gente consegue ver isso nas mulheres que estão sendo assessoradas, né, mas que estão fazendo uso da ferramenta que são as cadernetas agroecológicas. Então, nessa ferramenta, ela consegue mensurar o quanto que foi de consumo e o quanto que ela conseguiu gerar com a venda desse excedente produzido nos quintais. Como a família está protagonista,
e muitas vezes está naquele processo, não consegue ver essa importância, né, da sua produção. Então, com a anotação, com o hábito de anotar, ela consegue sim mensurar. Além de conseguir saber também a origem do que está consumindo. Se você está produzindo no seu quintal, você sabe o que foi que você utilizou, né? Quais foram os mecanismos que você fez para conseguir aquela produção saudável. Então, eu costumo dizer que às vezes tem famílias que vendem saúde, porque estão produzindo ali de forma agroecológica e orgânica, mas compram doença porque vende a sua produção sustentável e acaba comprando uma verdura ou qualquer outra coisa dos armazéns, né, dos mercados e fazendo consumo disso. Então, como a gente é um país com um grande potencial para consumo de agrotóxico, essa produção em quintais ela tem possibilitado que as famílias tenham outras alternativas de consumo. E aí gere essa confiança, né, essa autonomia mesmo de gerar o seu próprio alimento. E aí com essa produção, além de gerar uma produção sustentável, né, a agricultura limpa, né, que a gente chama, que é sem uso de agroquímicos, essas famílias começaram a perceber o potencial que tinha para escoar essa produção também. Sim, e aí? Eu tenho hoje o alimento para consumo familiar, ali no meu núcleo familiar, tenho para venda ali comunitária, nas comunidades vizinhas ou na minha vizinhança, mas e o restante dessa produção? Para onde é que vai ser destinada? Então a gente tem exemplos, né, de comunidades que estão sendo assessoradas pelo serviço de assessoria técnica, né, que ali o assentamento Vale da Conquista, por exemplo, a comunidade Passagem do Sargento, com a comunidade Fundo de Pasto também, eles estão, através da produção em canteiros, estão começando a escoar essa produção. E aí como é que está sendo? As famílias estão se organizando e aí cada família ela está produzindo coisas diferentes. Então é pegado essa produção familiar e promovido feiras, isso feiras livres. Agora em plena pandemia foi uma estratégia de algumas comunidades para não deixarem de vender, né, sua produção. Elas começaram a se organizar, e aí quando eu falo elas, por conta que em sua maioria são mulheres, são jovens, são senhoras, né, que estão tendo como estratégia a comercialização interna. Isso respeitando todos os cuidados, mas essa comercialização ela está sendo feita. E aí isso é muito importante porque a mulher também ela consegue visualizar o seu trabalho. Então, o hábito de ter a tecnologia, ter a anotação para dar visibilidade ao seu trabalho e ter essas estratégias, né, de comercialização, estratégias de produção, então a mulher consegue visualizar o seu trabalho. E aí também não se restringe só a questão da mulher, os homens também estão quebrando um pouco o tabu de que só a mulher produz em canteiro econômico, né? Só a mulher produz em quintal. O homem também ele passa, né, através das discussões de gênero, das formações, os homens também estão produzindo, né? Então isso é bastante importante, porque a gente consegue ver que a junção dessa ferramenta, que é da tecnologia, mais o conhecimento apropriado, as famílias do campo elas têm se desenvolvido cada dia mais. E aí a gente passa a sair de um discurso de que a família do campo é uma família muitas vezes empobrecida, que não tem tanto acesso, que não tem
garantia de uma melhor alimentação, e a gente consegue ver que as tecnologias elas têm proporcionado isso. É o incentivo a melhorar a produção, a se adequar a novos mecanismos de trabalho, se reinventar, né? Então, isso tudo consegue com essas tecnologias. Claro que nem toda família vai conseguir ter o canteiro ali, inicialmente, um canteiro com todos esses elementos que eu falei, né? Construído de alvenaria, construído com telesombrite. Mas aí, essas famílias que atualmente estão com essas novas tecnologias, já de certa forma mais desenvolvidas, elas também iniciaram assim. Elas iniciaram a produção ali em balde, a produção em canteiros no chão mesmo. Então, foram famílias também que se permitiram se readaptar, a se reinventar. Até então, a proposta de construção em canteiro econômico, quando é discutido com a família tende a dizer, mas aí a irrigação, eu preciso de mais água para produzir. E aí, quando a gente vai para a prática, consegue ver que a família, com essa produção, precisa de menos água. A água é mínima ali. E o retorno, ele é bastante visível, né? Quando praticado, quando a família aposta de fato na tecnologia. E é esse o recado que a gente tem para que as mulheres, os homens, o agricultor familiar, ele consiga fazer novas estratégias de produção, né? Comecem a garantir a segurança alimentar e nutricional da família. Que além de garantir para a família, ele comece a potencializar também para a vizinhança, né? E quem sabe acessar novos mercados através dessa produção. Eu queria agradecer, né? Chegando mais um final da videoaula, queria agradecer muito, espero ter contribuído, né, com essas discussões e fomentar as propostas de convivência com o semiárido. E em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato pelas plataformas Instagram ou Facebook com IRPA Semiárido ou pelo site irpa.org. Obrigada. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.